R$3 a bacia. Este é o Comida que Sustenta, uma produção do Sustentária, Núcleo de Extensão da USP. Olá, olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao nosso Encontro Sustentária. Pode chegar, senta e fica à vontade. Meu nome é Pamela de Cristine e está começando o 6º episódio principal da 4ª temporada do Comida que Sustenta. Você provavelmente irá perceber que nesse episódio está quebrando a regra de revezamento da temporada entre Ana Lúcia e eu. E isso não é por acaso e merece uma explicação, uma despedida e um agradecimento. Não somente a Ana, mas também a Daniele Freitas estão lidando nesse momento com outras demandas pessoais e profissionais que não permitiram que elas se dedicassem ao nosso querido podcast como elas gostariam e como seria necessário. Então, por isso, ambas optaram por se concentrar nesses outros desafios no momento. E também vocês não irão mais ver ou ouvir a Ana aqui na apresentação ou ouvir o nome da Dani nas fichas técnicas dos episódios, motivo pelo qual a gente se despede delas, desejando todo sucesso nas respectivas jornadas e agradecendo muito por toda a dedicação desde a primeira temporada, pela construção conjunta aqui do Comida que Sustenta e pelas ótimas ideias, como a série Eco, que foi ideia da Ana, e os livros de memórias e receitas de cada temporada, cuja execução foi liderada pela Dani. Não sei se vocês sabiam, mas acho que vale aqui deixar o nosso agradecimento, um abraço enorme de toda a equipe para elas. Mas não pensem que estaria aqui sozinha nessa bancada, e pelo contrário, eu já tenho 2 companheiras e mais que fazem parte, né, aqui do podcast, que não ainda gravaram aqui comigo no estúdio, então estou muito contente e vou apresentá-las para vocês, que a primeira é a Gabi Mafuz, que, como vocês nunca viram a Gabi aqui no estúdio, mas vocês já conhecem do Instagram, porque ela sempre faz os vídeos de divulgação do nosso podcast, principalmente aqueles com datas comemorativas ou com os nossos episódios antigos. Então, oi Gabi, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer hoje estar do lado de cá, né? Uma felicidade estar junto com vocês pessoalmente, a gente sempre se vê online, e trazer um pouquinho aí da nossa história, da experiência, dividir com vocês esse espaço que é tão especial. Vai ser ótimo. E a segunda convidada hoje é a Catarina Cruz, como a gente chama de Cat, e ela também nunca esteve aqui atrás do microfone, mas está sempre atrás dos teclados, usando as suas habilidades jornalísticas para elaborar as mensagens de divulgação. Também, mais recentemente, fazendo os vídeos da série Sustentar Explica. Então, oi, Cat, seja bem-vinda também. Olá, pessoal. É muito bacana estar hoje aqui com vocês. Espero que a gente possa fazer uma troca muito bacana, né? E trazer um pouco da nossa percepção, né? A gente que fica sempre do outro lado, né? Eu acho que vai ser bastante legal. Aí, como vocês puderam perceber aqui pelos sotaques, acho que nem a Gabi nem a Cat são de São Paulo, onde estamos aqui sediados com Sustentária. E não é por acaso que elas estão apresentando esse episódio hoje, já que o tema será a comida e identidade regional. Então, vamos tratar de culturas, né, num plural, e que é relacionado à cultura alimentar, culturas no sentido de espécies vegetais cultivadas ou animais criados em cada região, e toda essa pluralidade e diversidade que são tão próprias do Brasil. Então, para começarmos esse papo, vou aqui quebrar um protocolo dessa temporada. Em vez de chamarmos pessoas convidadas para abrir o episódio, hoje vamos escutar as nossas queridas convidadas com as suas histórias e memórias. Então, Cat, você quer começar a falar um pouco da sua trajetória? Então, pessoal, eu tô aqui em São Paulo desde a pandemia. Nesse período, né, de acho que 4 anos, essa transição tem sido bastante, assim, um pouco complicada, porque eu sinto muita falta da cultura alimentar que eu mantinha em Recife, e principalmente em relação, eu acho que frutas frescas, sabe? Por exemplo, lá a gente consome muito acerola,
que aqui não é tão comum, e quando a gente encontra é mais em mercado, congelados, não tem aquele sabor, sabe? Então eu acho que isso meio que tem um impacto, né? E eu acho também muita cultura que lá em Recife tem, de muita feira livre. Então a gente se relaciona com as pessoas que vendem, sabe de onde vem a nossa comida, sabe? E aqui eu acho que tem muita cultura do mercado, do rápido, do congelado. Então eu acho que a gente meio que vai perdendo essa nossa cultura, que a gente traz das nossas raízes. E falando em pratos, né, locais, eu acho interessante, por exemplo, lá a gente tem uma carne de bode. Eu particularmente nunca comi, mas eu acho engraçado, né, porque aqui em São Paulo eu não consigo ver tanta... Como que eu posso falar? Tanta cultura alimentar um pouco diferenciada, sabe? Como a gente vê mais no Nordeste. E eu acho que hoje eu queria trazer um pouco mais desse lado, né? De mostrar como o nosso país ele é diverso e tem muitas possibilidades de alimentação. Ai, Cat, que maravilhoso. E aqui, como nutricionista que somos, e aí você fala assim, a gente consome muita acerola. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eles são muito ricos em vitamina C, que pessoas saudáveis. Mas eu sinto isso também, até que quando a gente pensa um prato típico de São Paulo, não sei, a gente incorpora tanto de tantas regiões, não sei qual é um prato típico, assim. Cuscuz paulista. Cuscuz, mas assim, nem é uma coisa assim, então, tipo, não, é bom, mas então, quando a gente vai falar de diversidade alimentar no Brasil, tem tantas coisas tão características, e aqui eu acho que a gente fica abraçando tudo, mas o que é nativo exatamente? Isso é verdade, né? Quando você pensa assim, engraçada. pensa São Paulo, que comida seria? Você encontra de tudo, mas o que é exatamente? Ou o que a gente gosta muito que é daqui, não sei, mas o que você tem pra compartilhar também, Gabi, com relação a isso? Eu tô aqui há quase 20 anos. Eu vim pra cá em 2005. Tinha o sonho de estudar na USP, então quando eu terminei a minha primeira graduação lá, eu juntei minhas coisas e vim pra cá. Então são quase 20 anos aí de uma experiência muito intensa. São Paulo é uma cidade muito intensa, né? E no começo, o que mais foi difícil pra mim, como a Cat, mas assim, não pela variedade nem nada assim, mas eu senti muita diferença no gosto das frutas. E eu sempre comi muita fruta. Na minha casa a gente assistia televisão, por exemplo, comendo bergamota, que aqui chama mexerica ou tangerina, alguma coisa assim, né? E na rua tem as bancas de fruta que a gente come. E é tudo muito da roça, tem muita lavoura, de tudo que é coisa. Inclusive a minha família também tinha no sítio. E quando eu cheguei aqui, as frutas todas tinham gosto de água. Então eu comia um pêssego, comia uma ameixa, comia uma uva e eu não conseguia quase diferenciar uma da outra, e aquilo ali quase me enlouquecia. Eu ligava pra minha mãe, mãe, eu quero uma bergamota azedinha. Eu não, sabe, você não tem o azedo. Eu sinto que as frutas que a gente tem aqui, na maioria das vezes, eu digo que são amadurecidas na pancada. Então não dá tempo de criar aquele sabor característico, a textura, então basicamente é só a água mesmo. Isso foi uma dificuldade muito grande. Agora, em termos de afeto, e é uma dificuldade que eu tenho até hoje, não é uma comida, mas o chimarrão. O chimarrão é uma coisa que eu não consigo tomar se não for em Porto Alegre. Eu trago, assim, eu adoro. Eu trago a erva, eu tenho tudo em casa, bomba, cuia, mas é o encontro. Não existe pra mim, né, tomar chimarrão sozinho, porque você precisa passar a bomba, e tem aquela conversa de família, e tem aquele primeiro encontro de manhã, todo mundo acordando e se preparando pro dia. E a primeira coisa que acontece na casa é a bomba, né, a cuia de chimarrão. Então, isso pra mim é muito marcante, porque às vezes eu tô com saudade de casa, eu abro o armário e eu olho a cuia e falo, nossa, eu vou pra casa da minha mãe no final do ano tomar um chimarrão juntinho. Não, isso é muito interessante no sentido não só do alimento em si, mas do que ele tem ao redor, né? Porque é isso. Eu também morei no Paraná um período e também tenho o costume de consumir. Aí a gente, você vai lá, compra e tal, e parece que você se sente pertencendo àquele território. E aí eu até trouxe pra cá, mas aqui não é a mesma, não dá vontade, porque é isso. É um significado, né? Do espaço. E aí você comentou disso de sentir o gosto, acho que aguado. E é muito do que a gente sempre fala dos
circuitos curtos também, né? Em São Paulo, acho que concentra coisas que vêm de muitas partes e de muito longe. Então, nesse processo, quanto que as coisas também não perdem, não tá na safra, aquilo é meio forçado também, alguns alimentos para ter o ano todo. E aí, não tem o mesmo sabor, né? Eu sempre morei em São Paulo, então eu tenho um pouco dessa lógica, assim, imediatista, que eu acho que quem vem percebe muito. E aí, aí eu fiz um movimento ao contrário, né, de morar no Paraná, de morar na Argentina um período, e aí ter um pouco a outra lógica, né, de tipo, não, vamos fazer as coisas mais devagar. O tempo é outro. É muito diferente, assim, mas o que eu acho que no Paraná não tanto, acho que lá a diversidade é grande também, de encontrar coisas, né, mas na Argentina acho que a biodiversidade é um pouco menor, e aí eu sentia muita falta disso daqui, de você encontrar muitas folhas e muitos vegetais, e lá a variedade era bem menor. Isso que a nossa variedade aqui ainda é muito limitada, perto de tudo que tem potencial para ser produzido. Então, é muito curioso, né, avaliar essas diferenças de território, as diferenças de cada percepção. Enfim, mas é muito gostoso. Acho que sempre tem essas nossos encontros de fazer essas trocas e ouvir relatos tão diferentes e conexões com a comida, né? Sim, as nossas histórias têm pontos em comum, mas também tem aspectos que dão pistas sobre a diversidade das culturas alimentares, culinárias e identidades regionais brasileiras. E para falar justamente sobre isso, mas também sobre o que faz a culinária brasileira ser única e como a sustentabilidade vem mudando a forma como entendemos a nossa própria identidade culinária, chamamos a Thalita Calix Garcia. A Thalita é cientista social e ativista alimentar com formação em antropologia, turismo, artes culinárias e comunicação social. Atualmente, ela é pesquisadora de pós-doutorado em Berlim. Vamos ouvi-la? O que faz a gente brasileiro quando a gente está falando de comida? Quando eu falo de uma comida, eu pergunto o que seria uma comida brasileira. Muitas vezes a gente vai pensar em uma feijoada, no arroz e feijão, farofa, às vezes o brigadeiro. São pratos, são preparos que a gente encontra por várias partes do país. Mas dá pra gente falar de uma culinária brasileira, assim? Na verdade, acho que o Brasil é um país tão sociodiverso, né? Tão sociobiodiverso, então com biomas tão distintos, com uma formação cultural e social tão rica, com tantas influências e misturas, que é difícil a gente falar de uma culinária brasileira, mas a gente poderia falar de culinárias brasileiras, né? E aí isso seria indo um pouco mais além do que aqueles imaginários que os guias de turismo, né, nos davam, talvez, de qual é o prato típico de uma região. Não que esses pratos não tenham seu valor dentro daquelas culturas, mas que isso é uma simplificação, né? Porque como você coloca uma região inteira representa um único prato. Quando a gente pensa em identidades, esse é um movimento que quando a gente sai da nossa casa ou da nossa região, né, e a gente vai morar em outro lugar, é quando você percebe que aquilo que eu comia em casa, aquilo faz parte da minha identidade como pessoa, né? Então, assim, isso me tem as lembranças. E muitas vezes esses produtos, eles não são encontrados nem em restaurantes, nem em supermercados, né? Ou nos mercados. Então, mas como a gente pode falar de como estão essas culturas alimentares brasileiras, ou qual elas são valorizadas hoje em dia? Existem... a partir da década de 80, num contexto mundial, melhor no contexto europeu, né, do norte global, com todo o processo de industrialização, que acaba afetando também a parte da produção alimentar, e a globalização, que acaba levando esses produtos alimentares padronizados para todos os pontos do globo, começam a surgir vários movimentos sociais que falam, não, calma aí, isso aqui está destruindo a nossa identidade local, a cultura alimentar daqui, né? A gente está perdendo variedades, está deixando de plantar algumas coisas, está deixando de criar algumas raças de animais
porque tudo tem que ser padronizado para produzir nessa grande escala, nesse formato de monocultivo. Então, esses movimentos, eles falam, a gente precisa proteger essa riqueza, né? E isso a gente pode observar também no Brasil, um pouco mais tarde. Então, existem movimentos, como, por exemplo, o Slow Food, que é um movimento europeu, é um movimento nascido na Itália, mas que ele se espalha internacionalmente. Ele chega no Brasil nos anos 2000, no começo dos anos 2000, se fortalece durante a década dos últimos 20 anos, e eles vêm exatamente com essa ideia de valorizar os patrimônios alimentares. Então, assim, a ideia, e aí não é necessariamente um processo de patrimonialização, que é um processo que o governo vai reconhecer, que uma instituição do governo vai reconhecer que isso é um patrimônio. Existe esse processo também, mas é um processo de valorizarmos e trazer esses produtos para o dia a dia das pessoas. Então, para que eles estejam nos restaurantes, para que as pessoas conheçam produtos que estão daquela região, que elas já não conheciam, ou que elas haviam esquecido, né, que estavam ficando esquecidos, que estão ameaçados de desaparecerem. Isso é o que o Slow Food vem com essa proposta, mas também que outros movimentos sociais, movimentos ligados ao campo, também abraçam isso, né? Porque a gente não pode pensar a alimentação ou a nossa identidade culinária, né? A nossa cultura alimentar apenas pelo que a gente come, pelo que está no prato, porque para aquilo estar no prato, ele vem desde o processo da seleção de sementes, trocas de sementes, quais sementes vão ser plantadas, formas de que essas coisas são plantadas, né? E então, todos esses movimentos, e aí vem os movimentos ligados à via de campesinatos, né? Ligados à via campesina, MST, alianças que existem no país contra agrotóxicos por uma alimentação saudável, muitos diferentes movimentos que existem hoje no Brasil e que estão indo nessa linha de a gente tem que valorizar mais a nossa sociobiodiversidade, a gente tem que valorizar esses sistemas alimentares tradicionais, porque assim, como um contraponto desse modelo de produção em massa, para também pensar uma produção alimentar mais sustentável, pensar nos sistemas agrícolas tradicionais com as suas variedades, que são muito mais resilientes, porque são os sistemas agrícolas, agroecológicos, agroflorestais, que são mais resilientes, porque tem todo um ecossistema ali dentro, né? Eles resistem muito mais às mudanças climáticas, por exemplo, do que monocultivos. E eles são mais adequados com as culturas alimentares, porque eles não são restritos a poucas variedades, eles são, na verdade, fonte de muita diversidade, né? E com isso vem a ideia também de soberania alimentar, de que as populações têm direito a escolher aquilo que vai ser plantado, como vai ser plantado, como eles vão se alimentar, né? E aí, voltando para o patrimônio alimentar, que está ligado a isso, é porque quando você tem a ideia de valorizar esses patrimônios alimentares, é também uma ideia de democratizar mais o país, e a gente pensar nas riquezas e nas culturas e populações que não são sempre vistas, né? Então, muitas vezes o que a gente hoje vê como patrimônio alimentar é algo que até não muito longe é entendido como comida de pobre, né? E aí há todo um cuidado também, há que ter todo um cuidado para que quando a gente valoriza esses produtos, fala assim, não, mas isso é muito legal, que isso não seja deslocado dessas culturas, que isso não vire um grande produto de nicho de mercado, encontre nicho de mercado e fique muito caro, por exemplo, as pessoas não possam comer mais. Mas se a gente pensar, por exemplo, existem o palmito pupunha, a pupunha, o fruto do palmito, umbu, o açaí teve essa questão de muita valorização, todos falando de frutos distintos do norte, mas o comer o açaí com farinha e peixe ou com carne seca,
a farinha de mandioca, que tem diversas maneiras de ser feitas ao redor do país, de norte a sul do Brasil, centro, todos existem formas distintas de fazer farinha de mandioca, com suas especificidades. Então, pensar em valorizar essas culturas alimentares, e a gente vai para o Nordeste e tem a parte litorânea que tem que tem uma variedade, a parte de transição, a parte do cerrado e a parte do semiárido, o cerrado no Centro-Oeste, o Pantanal, os Pampas, a Mata Atlântica. Então, assim, o Brasil tem uma diversidade, a gente fala em populações, distintas populações indígenas, distintas populações de origens africanas, de origens europeias, de origens do Oriente Médio, do Asiático, do continente asiático, de países vizinhos também. Então, assim, tudo isso vai se misturando. A cultura alimentar não é uma coisa, né, estanque, não é uma coisa que está parada, que está fixada no tempo, mas o Brasil tem toda essa riqueza, e então é toda uma riqueza a ser valorizada. E quando a gente está numa alimentação muito industrializada, ela acaba sendo muito padronizada e não dá espaço para toda essa diversidade. E por isso também essa ideia de pensar uma valorização das culturas alimentares, o que vários movimentos, então, por exemplo, como o Slow Food, pensam, e eu cito o Slow Food como exemplo, porque é o movimento que eu estudei mais a fundo, mas que tem essa bandeira de valorização do patrimônio alimentar, de você conhecer o que você está comendo, de você não ser só um consumidor, mas um coprodutor, e que traça alianças entre o campo, entre os movimentos campesinos, os chefes de cozinhas na cidade, e inclusive tentando fazer todo o trabalho também de governança, de estar presente nas políticas públicas, de influenciar as políticas públicas, de estar presente nos conselhos municipais e estaduais de alimentação escolar, para que a gente possa, então, construir políticas públicas e que garantam que a gente possa ter essa diversidade, que a gente possa salvaguardar, ou seja, proteger, garantir a reprodução dessa sociobiodiversidade que tem no Brasil. Isso é através de pequenas valorização da agricultura familiar, garantia dos direitos das populações tradicionais, o seu direito ao território, para que elas possam continuar, reforçar que elas possam ter o espaço onde possam continuar desenvolvendo os sistemas tradicionais agrícolas, onde já se foi perdido, que isso possa ser recuperado, as trocas de sementes, o direito a sementes, a ter acesso às suas sementes tradicionais. Todas essas são questões que, então, quando vêm juntas, são formas de valorizar e de fortalecer essa grande diversidade de culturas alimentares que a gente tem no país, e que aí a gente então possa falar das culinárias brasileiras, né? Então, de todos os preparos que vêm a partir de todas essas culturas alimentares e desses patrimônios alimentares que a gente tem no Brasil. E tem um ponto muito importante na fala da Thalita, que eu até gostaria de salientar, que é quando ela diz que a padronização dos alimentos destrói a cultura alimentar em nome de produzir em grande escala. E, de fato, os sistemas alimentares padronizados e cada vez mais marcados pelos alimentos ultraprocessados dão espaço para a diversidade, né? Ou não dão espaço, na verdade. Com a globalização, você come exatamente o mesmo salgadinho aqui no Brasil, na África do Sul, no Japão. Além disso, mesmo quando comemos alimentos in natura ou minimamente processado, acabamos restringindo a nossa alimentação a algumas poucas espécies vegetais, né? Que foi o que a gente comentou anteriormente, do tipo, alô, salada de alface com tomate, que é tão comum, mas temos tantas opções, porque afinal, são elas que estão sendo produzidas em larga escala e, portanto, são elas que chegam aos mercados e, como a Gabi falou, às vezes com gosto de água, né? Porque é uma produção que não é de um circuito curto, é uma produção forçada. E acho que é isso, né? Complicado. Pan. E com isso a gente vai deixando de conhecer o que é natural da nossa região, como as frutas do cerrado, ou as punk que podemos encontrar aí por
diversos jardins, às vezes nas praças, canteiros e hortas pelo Brasil afora. Por esse motivo, é preciso proteger a nossa diversidade, a nossa riqueza, valorizar os sistemas agrícolas tradicionais que sejam capazes de produzir alimentos mais resilientes, mais adequados às nossas culturas alimentares, contrapondo exatamente essa padronização. Valorizando também culturas e populações que não são sempre vistas, mas que boa parte das vezes são justamente as guardiãs desse nosso patrimônio tão precioso. Vocês foram falando de alguns temas e isso me lembrou de episódios anteriores do Comida que Sustenta, que eu vou aproveitar para lembrar. É o caso do episódio 3 da primeira temporada, que fala justamente das PANCs, ou plantas alimentícias não convencionais. Para quem não conhece, além do episódio 2 da terceira temporada, que fala dos sistemas alimentares tradicionais do Brasil, e do episódio da série Explica sobre os ultraprocessados, que lançamos em agosto de 2023. Além disso, eu vou dar um spoiler e contar que o episódio Explica deste mês vai falar sobre uma técnica culinária que vai aparecer mais para frente nesse episódio e que se relaciona à soberania alimentar, que é basicamente o direito dos povos de decidir sobre a sua própria produção e consumo de alimentos. Quanto mais protegemos nossa diversidade, mais resistimos à padronização e garantimos nossa soberania alimentar. Bom, e falando em conexões de temas, tem mais um trecho da fala da Thalita que se conecta muito bem com o nosso próximo convidado. Ela diz que aquela comida de casa faz parte da minha identidade como pessoa. Esses produtos muitas vezes não são encontrados em restaurantes nem no mercado. Bom, assim, destacando como ela disse, o que ela quer dizer é que são preparações resultantes de habilidades culinárias, né? De cada pessoa, de sabedoria de diferentes grupos de pessoas, sejam famílias, grupos mais amplos, que dizem muito sobre a identidade alimentar de cada grupo. E isso ficou muito claro na conversa que tivemos com o Victor Valouet, que é pai do João Vitor e da Lorena, além de proprietário e cozinheiro do Consulado Gaúcho, restaurante que fica em São Paulo, mas, como o nome bem diz, é especializado em comida gaúcha. Vamos ouvir trechos dessa conversa. Ele vem exatamente desse lugar que tu me perguntou, das saudades, do lugar afetivo, que é daí que nasceu o consulado, porque eu moro em São Paulo há 22 anos. E o X, ele sempre foi uma comida que ficou na memória, né? Então, assim, todo gaúcho que eu conheço tem a frase que diz que quando eu vou para Porto Alegre, antes de visitar minha família, eu paro para comer um X. É de lei. E eu também não era diferente. Então, eu sempre falo que eu trazia X na mala, porque não tinha aqui. Então, antes de vir para cá, ia para Porto Alegre a trabalho ou para qualquer coisa, eu parava no meu X preferido e pedia para ele fazer 5, 6x, congelava, chegava aqui, trazia na mala, chegava aqui, congelava e ia comendo ao longo da semana. E aí, desse lugar que veio o consulado, para resgatar esse... Eu sempre falo o seguinte, eu abri o consulado para mim, e aí eu deixo vocês virem. Porque são as coisas que eu sinto saudade. Então, por isso é muito, muito simples, muito fácil para mim fazer as coisas que eu faço, porque são as coisas que são do meu dia a dia, são as coisas que eu sempre gostei, né? E eu sempre falei, eu não vendo comida, o que eu vendo aqui é saudade, o que eu vendo aqui é regresso para casa. Então, mais de uma vez, o cliente me abraçou com uma polar numa mão, um X na outra, chorando de lágrimas, porque era aquela referência que o cara tá 20 anos fora de casa, não tem a oportunidade de visitar todo ano, fazia 20 anos que ele não come um X. E assim, mas é igual um lanche de rua, um hambúrguer? Não é. É assim, a referência que eu sempre uso é o seguinte, é como se a gente estivesse na Europa e aí tu fizesse feijoada, mas feijoada do jeito que tem que fazer, com feijão, com paio, com orelha e tudo mais. O cara vai ser de onde ele estiver para comer contigo, porque tu tem aquela coisa desde que seja feita exatamente igual. Então, durante 8 anos, eu trouxe o pão do Sul para ter certeza que eu estava fazendo o pão e o X exatamente do jeito que é de lá. Hoje que a gente faz aqui porque eu aprendi a receita, desenvolvi a minha receita e fazemos aqui, mas sempre teve esse compromisso de fazer exatamente igual. Então, no início, eu me preocupava muito porque eu queria ser uma boa referência. Eu queria que a pessoa tivesse uma experiência legal, que ela viesse aqui e saísse feliz.
E aí começou, uma das primeiras coisas que eu passei foi assim, eu tenho paixão por comida, eu gosto de cozinhar, então eu não aceito fazer nada que não seja muito bom, no meu paladar, cada um tem o seu paladar, né? Então às vezes o que é muito bom pra mim, não é legal pra ti, e tá tudo bem. Eu aprendi passando a cozinhar pros outros, eu aprendi a respeitar muito as comidas. Então assim, dificilmente vai me ver ir num restaurante e falar assim, o restaurante é ruim. Eu não gostei, mas isso não quer dizer que seja ruim. Então no início, por exemplo, o cliente vinha comer um X-coração. Meu coração é com o coração inteiro, porque eu gosto da textura, eu gosto da explosão do coração na boca. E a maioria dos lugares que tu vai lá é com o coração picadinho para render mais. Então o cara vinha aqui e comia o coração inteiro, é bom, mas não é X. Então, no início eu me preocupava muito, porque daí eu tenho que mudar, e aí tem que ter milho ervilha, e aí tem que ter o presunto, porque tem um monte de lugar que bota presunto no X. E a maionese tem que ser verde, a maionese tem que ser branca, a maionese tem que ser rosa. E aí, assim, eu fiz o trabalho de viajar pelo interior do Rio Grande do Sul para estudar como que era feito, para estudar como que eles comiam. E eu descobri que é uma grande miscelânea. Cada um faz do seu jeito. Então, a gente precisa passar a respeitar o jeito de cada um. E eu passei com isso a respeitar o meu jeito de cozinhar. Então, eu tenho as minhas referências, as coisas que eu gosto, as coisas que eu lembro, e eu tenho os meus desenvolvimentos. Tu trabalhar com aquilo que é tradicional, que é feito, mas tu também ter esse espaço para criar coisas diferentes, para continuar o desenvolvimento, porque a gastronomia ela nunca para, ela está sempre se transformando, são sempre novas mãos, novos pensamentos, novos ingredientes que vão agregando. Então a gente tem o respeito ao passado, a gente tem a referência do passado, mas a gente vai transformando através das nossas experiências também. Eu acho que é minha obrigação falar, né, com quem está nos ouvindo aí, que talvez não saiba o que é o X, tradicional X, que é aqui em São Paulo conhecido como hambúrguer, acredito que no resto do Brasil, mas o abrasileiramento da palavra cheese em inglês. Só que do Rio Grande do Sul existem algumas diferenças, e a principal delas é, primeiro, tá no pão, a receita do pão é diferente, o tamanho dele é diferente, ele realmente é feito para matar fome, é uma refeição, então o X gaúcho ele é muito grande. A carne, que é uma carne que é preparada na casa, então não é hambúrguer, mas carne moída feita na chapa. E os sabores, claro, porque são sabores que a gente surgiram lá, e como ele fala em algum momento da entrevista, alguém foi louco em algum momento de colocar coração de galinha dentro do X. O sabor mais tradicional e é o mais vendido, inclusive no consulado, é o X coração. Sugiro a quem puder experimentar, vai ser uma experiência bem diferente e inusitada. Como ele mesmo fala, a cultura alimentar e a gastronomia também são sobre memória, sentimentos, sobre respeito, ancestralidade, misturado com dinamismo, já que, como ele fala mesmo, né, a gastronomia ela nunca para, ela vai se transformando, ela vai se modificando e a gente vai se transformando também através das nossas experiências. Bom, acho que como conclusão dessas duas falas tão ricas e da nossa conversa, precisamos ter em mente que o Brasil é um país muito diverso, com muitas culturas alimentares diferentes. E quando falamos em cultura alimentar, não estamos só falando sobre feijoada, brigadeiro, pão de queijo, apesar das nossas companheiras mineiras que temos no grupo. Me perdoa, Paty, que esteja nos assistindo depois. Meu pão de queijo é maravilhoso, mas tudo bem. Afinal de contas, como é um país desse tamanho, uma região inteira dele pode ser representada por um único prato, não é? Mas, para além dos pratos típicos, do conhecimento envolvido nos preparos, que se traduzem em maneiras especiais e truques que passam de geração em geração, estamos falando sobre as culturas agrícolas, que são naturais da nossa terra e se desenvolvem melhor em cada região, bem como em todas as pessoas envolvidas na produção, no beneficiamento, transporte e também no preparo desses alimentos. E eu acrescentaria que olhar para a nossa comida e para as identidades regionais é olhar tanto para a vastidão do nosso país, como também olhar através do tempo, conseguindo identificar o que e quem nos constitui como povo brasileiro. E a marca comum a tudo isso é justamente a diversidade, que é um dos caminhos para tornar a nossa alimentação mais saudável, sustentável e justa.
Sustentária indica. E falando em diversidade, hoje as indicações serão para todos os gostos. Então vou inverter a ordem do início e chamar a Gabi para começar, já pedindo para cada uma incluir a sua indicação de prato preferido do seu local de origem. Bom, claro que eu não poderia deixar de indicar o Consulado Gaúcho, que eu imagino que deva ter gerado muita curiosidade em todo mundo que nos ouve. E ele fica aqui em São Paulo, na região central. O endereço é Rua Inácio Pereira da Rocha, número 273, na Vila Madalena. Quanto ao meu prato preferido, é claro, não tem como não dizer, que é o X-Coração. E, de novo, recomendo, experimentem. É uma experiência inusitada que você não vai ter em outro lugar, senão em Porto Alegre ou no Consulado Gaúcho. E eu vou indicar a dissertação de mestrado da Thalita, que está disponível online, e vamos deixar o link na descrição do episódio. O título é Os Inventários do Patrimônio Alimentar Brasileiro, possibilidades para o incremento do turismo gastronômico. E ela defendeu pela Universidade de Brasília em 2016. Para quem tiver interesse em se aprofundar, casa muito bem com a discussão que tivemos no episódio de hoje. E respondendo a Pan sobre o meu prato favorito, eu diria que é macaxeira. Inclusive, aqui em São Paulo eu não como, porque quando eu compro ela vem amarela e dura, e a macaxeira é justamente o contrário. A macaxeira ela é super branquinha e super mole. E aqui em São Paulo é muito, muito difícil encontrar. E quando eu encontro mole, ela tá super amarela, então é um pouco frustrante. Mas pra quem for em Recife fazer alguma viagem, eu super indico, gente, como macaxeira regional, assim, é perfeito. Mas você sente diferença no gosto também, No por ela gosto ser mais também, amarela? Tudo, ela é muito diferente. Ela não é a macaxeira de Pernambuco, assim, ela é outra. Não Mas sei são explicar. tipos diferentes, né? Tem no sul chama mandioca. Ou, agora eu até esqueci, não faz tanto tempo que eu tô... Aipim. É branco. É amarelo. Nossa, que estranho. Tanto que a gente come ele fritinho e ele fica até meio alaranjadinho, né? São Tem tipos até de diferentes. cores mais laranjas, assim, eu acho, não tem? É, tipo, mais é uma pigmentada família, deve ser uma família diferente. Acho que é. E ela não existe aqui. Ou então, não sei, ou se a gente buscasse com produtores locais. Teria que perguntar. Pra ver se tem uma espécie diferente ou se é o que chega aqui, que é produzido por aqui, ela fica assim. Fica de lição de casa, não é? Exato. Se vocês souberem também, quiser mandar pra gente. Coloca nos comentários aqui embaixo que a gente vai gostar Temos de saber. um grupo de mandioca aqui no Sustentar. Acho que é o momento de invocar as essas dúvidas. colegas. Mas muito legal saber, Kátia, alguma coisa pra gente pensar da mandioca. Bom, mas pegando aqui o gancho, o meu prato favorito aqui de São Paulo foi o que eu falei lá no começo. Não sei qual é o meu prato preferido de São Paulo, gente. Pastel de pizza, porque eu descobri que pastel de pizza, eu que sou vegetariana, não como presunto. E nos outros estados, pastel de pizza tem presunto. Queria dizer, quem disse que pizza tem presunto? Porque devia ser só queijo, gente. Uma pizza tradicional, tipo marguerita, é queijo e tomate. Então, vou destacar aqui o nosso tradicional, ir na feira, comer um pastel de pizza, no meu caso, porque normalmente tem outra coisa. Um caldo de cana, acho que isso é muito paulista. Não. Mas eu vou dizer que começou aqui, nós exportamos, gente. Eu já vi coisas que isso surgiu em São Paulo, assim, no pastel de feira. Eu acho que depois foi exportando. Hoje em dia a gente vê em todos os lugares, mas não sei destacar outra coisa além de cuscuz paulista, que tem a sua E o fama virado ruim. paulista? Eu acho que o virado tem uma coisa também de pôr tudo ali junto, mas eu não como carne, é difícil pra mim destacar este como um prato preferido. Eu só sei essas duas coisas. O que mais? Fica de lição de casa também para nós, ou para o público que nos assiste. É que eu acho, talvez, da preparações paulistas. cidade de São Paulo, não. Mas, por exemplo, tem uma cidade aqui no interior que tem o bolinho paulista. Tem o bolinho caipira. Bolinho caipira, isso. Lá dos Campos, do Bar da Paraíba. Exato. Então, não conheço. No São João, na época junina, eles sempre vendem. E é um bolinho típico daqui. E é super famoso, assim, fora de São Paulo. Todo mundo, um bolinho. E, tipo, Bauru também, que aí é do estado, né? Mas sempre, quando eu vou pra outro estado, não tem Bauru é outra sabor coisa, Bauru. né? É tipo, sei lá, no Rio é joelho. E eu não sei se em outro estado tem outro nome, mas Bauru, como Bauru, eu só vejo aqui. Mas também não é meu favorito, porque vai mesmo. Então, desculpa, gente.
Não vou ter meu prato favorito no local, mas destaquei o pastel de pizza. Mas como o seu favorito? Um item. Meu favorito prato, acho que moqueca de banana da terra. É o meu prato. O que você vai comer no seu aniversário? Eu comeria uma moqueca de banana da terra. Porque é o meu substituto vegetariano favorito. Acho que é isso. Muito bom. Voltando pro nosso roteiro, senão o nosso episódio vai ficar gigante. Então, com relação à indicação, também vou aproveitar que a Thalita citou o Slow Food na fala dela. E eu vou indicar para vocês a Arca do Gosto, que é um catálogo mundial organizado pelo Slow Food, que identifica, localiza, descreve e divulga alimentos especiais ameaçados de extinção. E segundo eles, são sabores quase esquecidos, mas ainda vivos pelas mãos e sabedoria de poucos mestres artesãos, agricultores, produtores e cozinheiros. Qualquer pessoa pode inscrever alimentos nesse catálogo, que vão passar por alguns critérios de seleção. Mas já tem diversos alimentos e preparações brasileiras incluídas, como o feijão guandu, o palmito jussara e vários tipos de queijos e diferentes farinhas de mandioca. E já aqui, mandioca, como a gente estava falando. Vou lembrar também que em maio de 2024, o Grupo de Trabalho e Alimentação Brasileira Mandioca, aqui do Sustentária, realizou uma parceria com o Slow Food num post que reflete sobre a atuação das mulheres nas cozinhas dos restaurantes e nas cozinhas das casas. O post ainda compartilha a receita de um bom bocado de mandioca feito pelas mãos de uma mulher. E se você não viu esse post, o link vamos deixar na descrição do episódio. E vale muito a pena. E aí, bora cozinhar? E o Bora Cozinhar de hoje está diferente do que temos visto nessa temporada, marcado pela presença da chefe de cozinha que compõe o nosso grupo, que é a Maria Catão. Mas hoje quem vem nos prestigiar é a Evelyn Landim, que é co-líder do Grupo Alimentação Brasileira Mandioca, que já citamos várias vezes. E a Evelyn, ela trabalha como cozinheira e culinarista desde 2016, desenvolve de forma autônoma pesquisa sobre técnicas de fermentação de alimentos vegetais, beneficiamento e preparos culinários com a mandioca. Como você já deve estar desconfiando, a dica da Evelyn tem a ver com a mandioca e tem a ver também com a técnica ancestral da fermentação dessa raiz, que diz muito sobre a identidade culinária brasileira e que precisa ser mantida viva. Por isso, é importante que cada vez mais gente conheça essa técnica que teremos o privilégio de conhecer pelas mãos e pela voz da Evelyn, que é tão didática que vem se aprimorando cada vez mais no tema. Vamos a ela! Olá! Pegando emprestado aí a saudação da minha colega Maria Catão, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui colaborando mais uma vez com esse podcast que eu sou super fã. E hoje eu vim falar para vocês sobre um alimento, ou melhor, sobre uma técnica culinária que nos oferece um alimento importantíssimo para a cultura alimentar do Brasil. Mas antes de falar sobre esse alimento, eu queria falar que a cultura alimentar, falar de cultura alimentar brasileira é bastante complexo. E por que eu digo que é complexo? Porque o Brasil ele é um país continental que tem uma diversidade de biomas, uma diversidade de confluências de povos e de culturas. E uma das formas usadas para estudar essa diversidade cultural é pela divisão geográfica das 5 regiões que constituem o país. E aí, nesse contexto, o tema que eu vim trazer hoje é a puba. A puba é um alimento com presença mais forte nas regiões norte e nordeste do Brasil, mas que tem como base a mandioca. E aí, quando a gente fala de mandioca, eu ouso dizer que é um dos alimentos mais importantes da identidade cultural, gastronômica, alimentar brasileira. A mandioca ela é um alimento que está presente em todo o território brasileiro, em todo o território do nosso país, através de diversas técnicas, de diversas formas de beneficiamento e de preparos culinários. E hoje eu vou apresentar para vocês a puba, como um instrumento de fortalecimento de uma tradição culinária brasileira. E aí vocês podem estar me perguntando, mas o que é a puba? A puba, de uma forma bem simples, é uma massa obtida depois das raízes da mandioca passarem por um processo de fermentação. E tradicionalmente a puba ela é utilizada para fazer as farinhas d'água, alguns bolos, beijus, grolados, dentre outros pratos
que são tradicionais da cultura alimentar brasileira. E existem duas formas, até onde eu sei, de se fazer a cuba. Uma é um método que eu chamo de método tradicional, né, que tem como base a técnica indígena tradicional, e outra é a técnica que eu chamo de pubacilagem, que ela é inspirada, né, ela foi sistematizada a partir da observação do processo de fazer silagem, que é um processo de fermentação para a produção de ração animal. Na técnica tradicional, inspirada, que tem base a técnica indígena, a mandioca, ela pode ser descascada ou não, e aí no vídeo eu tô mostrando que ela foi descascada. Ela vai ser colocada num pote, eu usei um pote de vidro, e vai ficar submersa na água de 3 a 15 dias, até que ela fique amolecida. Então, nesse processo de fermentação, existe também um processo enzimático, onde a mandioca ela vai amolecendo, até o ponto que quando eu aperto com a mão, ela desmancha. Quando ela chega nesse ponto, ela está na hora de passar pelas próximas etapas de beneficiamento. Primeiro eu vou precisar lavar essa mandioca. Então, como eu estou mostrando no vídeo, eu forrei uma peneira com tecido, coloquei toda essa mandioca que estava desmanchando em cima desse tecido que estava sobre a peneira. E aí depois eu vou lavar essa massa. Essa lavagem ela serve para diminuir um pouco da acidez e tirar um odor mais forte que fica do processo de fermentação. Então essa lavagem ela pode acontecer umas 2 ou 3 vezes, depende, né, de quão forte está esse odor e de quão ácido está essa massa, né, da mandioca depois de fermentada. Depois que você lava bastante, deixa correr bastante água ali nessa massa, você vai fechar esse tecido e vai espremer bastante, o máximo que você conseguir, para deixar aquela massa que está dentro do tecido bem enxuta. Eu quero ela com menos umidade possível. Então você espreme bastante, depois quando você abre, você vai ter uma massa que já está bem enxuta, que vai estar com um odor gostoso, levemente acidificado. O sabor também vai estar levemente acidificado. E aí você vai passar essa massa por uma peneira para poder tirar aquele fiapinho que fica no meio da mandioca, possíveis pedaços mais finos, mais duros que não tenham amolecido durante a fermentação, as fibras maiores que não foram, né, dissolvidas ou que não desmancharam durante a fermentação. Quando esse processo todo de passar essa massa pela peneira ele terminar, você vai ter ali a massa puba, né, feita com base na técnica tradicional indígena. Agora, a técnica de pubacilagem ela é diferente. A mandioca ela vai ser descascada, depois ela vai ser ralada, e ela pode ser ralada tanto bem fininha quanto mais grossa, depende do gosto de quem está fazendo. E aí depois ela vai ser espremida num tecido também para tirar o excesso de umidade. E aí depois ela vai ser acondicionada, sendo pressionada ou pilada dentro de um pote de vidro. Então você vai colocando a massa da mandioca, essa mandioca ralada, dentro do pote de vidro e vai prensando para tirar o oxigênio que vai estar ali dentro entre uma camada e outra. A gente quer que tenha o mínimo de oxigênio possível ali dentro, porque a gente vai fazer uma fermentação anaeróbica, que é uma fermentação que não tem contato com o oxigênio. Então você vai colocando a massa da mandioca, vai colocando a mandioca ralada ali dentro e vai pilando. Você pode pilar com a mão, pode pilar com o auxílio de um soquetinho, igual eu estou usando no vídeo, o que você tiver em casa que, né, auxilie nesse processo de pilagem. Você vai pilar até quase o limite do vidro. Você vai deixar ali meio centímetro, mais ou menos, de 1 a meio centímetro da borda do vidro, porque quando essa mandioca ela começar a fermentar, ela vai expandir ali dentro. Então, se tiver muito no topo, nesse processo de expansão, ela não vai encontrar espaço para poder crescer, né, para expandir, e pode estourar o vidro ou pode a tampa abrir, porque você não vai fechar totalmente a tampa nesse primeiro momento. Porque durante a fermentação existe a produção de gases e também o excesso de líquido que ainda tiver na massa vai querer sair. Então você vai fechar esse vidro e vai deixar a tampa levemente solta, para que esse gás carbônico, né, esses gases que são produzidos durante a fermentação, eles encontrem por onde escapar e esse excesso de líquido que ainda pode ter ali na massa também possa escorrer. Quando eu sei, né, que já está pronta, que já fermentou, geralmente também leva de 3 a 15 dias, depende da temperatura ambiente que você tá, mas quando
Vidro não faz mais barulho, porque nos primeiros dias, quando a fermentação está muito ativa, dá até para escutar um chiado dos gases que estão ali dentro do vidro saindo. Então, a hora que você não escuta mais nenhum chiado e que não está escorrendo mais nenhum líquido, a gente fala que o vidro não está chorando. Nesse ponto, a fermentação, né, mais fervorosa, ela já cessou, vai continuar um processo fermentativo ali dentro, mas muito menor, muito mais brando. Então, você pode fechar completamente o vidro e armazenar ou num lugar bem fresco na sua casa, que tenha menos oscilação de temperatura possível, ou dentro da geladeira. E aí eu quero te perguntar, você já conhecia a puba? Já tinha ouvido falar? Já se arriscou a fazer ou comeu algum preparo com a puba? Tem alguma curiosidade ou alguma história com esse alimento? Eu te convido a compartilhar com a gente. Para você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, deixa a mensagem aí nos comentários. E para quem está escutando pelas plataformas de áudio, pode nos contar, né? Escrever pra gente nos comentários do post de lançamento desse episódio lá no Instagram. É só buscar no Instagram pelo @sustentária. Quero também te convidar para acompanhar o trabalho do GT Alimentação Brasileira Mandioca, que também é um GT do Sustentária, através da Cartinha da Rainha, que é uma newsletter mensal sobre a nossa raiz maravilhosa, a mandioca, e onde a gente compartilha mês a mês um pouco das nossas pesquisas, sobre o que a gente vem pesquisando e encontrando de informação sobre a cultura alimentar da mandioca. Um abraço e até a próxima! Bom, eu adorei aprender a fazer a puba. E eu confesso que eu não conhecia antes de entrar no Sustentária. Adorei também apresentar esse episódio que teve como marca essa diversidade tão grande de sotaques, de histórias, de culturas. E a diversidade como ferramenta fundamental para a transformação dos sistemas alimentares, de modo que se tornem mais saudáveis, sustentáveis e justos, que é a nossa grande pauta por aqui, não é? Também adorei estar aqui com vocês, espero voltar mais vezes, agradeço pela oportunidade e agradeço a cada uma das pessoas da equipe que tornam a produção e a divulgação desse podcast possível. E eu também aproveito para agradecer você que nos ouve e para quem a gente faz esse querido podcast. Esperamos que essa conversa sirva de matéria-prima para que você tenha ótimas conversas com pessoas do seu convívio e também sinta curiosidade de saber cada vez mais sobre o tema. Também espero voltar em breve, viu, gente? Até a próxima! Sim, eu faço cor às meninas nos agradecimentos e reformo que, como vocês já sabem, daqui 2 semanas tem episódio da série Explica no Ar e, como a Cat já contou no spoiler, tem tudo a ver com o que a Evelyn compartilhou no Bora Cozinhar. E enquanto a Evelyn comentava, gente, a receita, nós tivemos aqui fizemos a lição de casa, não é mesmo? E descobrimos que na Feira da Água Branca tem produtor, né, agroecológico, maravilhoso, vendendo a mandioca que a Cat comentou, que é mais clara e tal, e cozinha mais rápido. Então, quer tirar lá, contar pra gente se é a mesma, se vai suprir essa falta. E aí depois a gente compartilha com vocês de novo. Mas é isso. Fiquem de olhos e ouvidos bem atentos às redes sociais do Sustentária e siga a gente nos agregadores de podcast para não perder nenhum episódio. Até o próximo. O Comida que Sustenta é uma produção do Sustentária. Para ouvir todos os episódios, nos siga no Spotify, YouTube ou acesse sustentaria.com.br. A coordenação, apoio, a pauta, roteiro e pesquisa dessa produção foram da Nadine Marques e Mariana Raziueta. Apresentação de Pamela de Cristine, Gabi Mafuz e Catarina Cruz. A curadoria do Bora Cozinhar desse episódio foi da Evelyn Landim, com a edição da Maria Catão. A edição da Lúcia Santos Felipe e as trilhas sonora e sonoplastia da Daniela Viana e Fernando Curain. Os materiais de divulgação foram de Clarissa Taguchi, Gabi Mafuz, Catarina Cruz e Lúcia Santos Felipe. O Sustentária é um núcleo de pesquisa e extensão da USP, idealizado e coordenado por Aline Martins de Carvalho, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Não fica na minha frente da próxima. Mas você vende a branca ou a amarela? É a branca e ela cozinha tipo em 10 minutos sem pressão.
E ela é ótima pra... É tipo uma batata? Mas não tem ponto de maturação? Ela é mais mole quando tá mais madura, mais Não. bem, não? Não, É é outro- dela mesmo. Mas é outro Essa tipo. É outro tipo. Essa daí, quem tem, obviamente, é o cérvulo, que ele guarda isso ó, há mais de 20 anos na família dele. Então ele tem, tipo, as gerações dela. Ah. E ela é bem branquinha, a casca dela é bem clarinha também. E você, tipo, você consegue quebrar ela na mão, assim, e você cozinha, tipo, em 10 minutos sem pressão, sem nada. Ele vende? Bem, Aonde? na feira de sábado, do Parque da Água Branca. Eu moro do lado, prometi pra ela que eu ia e nunca fui nem da Vou oi. fazer. Informações nos disseram aqui no ponto. Oi, produção. Falar no encerramento. Lá na Feira da Água Branca tem produtor vendendo mandioca. Igual a Kate falou, ela vai lá e vai depois contar pra gente. A edição foi da Lúcia Santos Felipe e as trilhas sonoras e sonoplastia da Daniela Viana e do Fernando Curaim. Os materiais de divulgação foram Clarissa Taguchi, Gabi Mafuz, Catarina Cruz e Lúcia Santos Felipe. O Sustentária é um núcleo de pesquisa e extensão da USP, idealizado e coordenado por Aline Martins. Ai. Chateada, gente. Eu tava indo tão bem. O Curaim deu uma Curaien levemente. Parte da É Curaien? Curai. Uruai. E o que eu falei? Curaí. Tá, Curaien. quer fazer de novo? Eu faço. Pode ser. É que a gente ia esperar Tá bom. pra ver se ia ter outro, né? Aí teve. Tá. Gabi Mafuz, Catarina Cruz e Lúcia Santos Felipe. O Sustentária é um núcleo de pesquisa e extensão da USP, idealizado e coordenado por Aline Martins de Carvalho, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Saiu, meu povo! Nesse E... Até meu telefone eu deixei cair no meio do negócio. Ai, meu Deus.